apoie os nossos jovens para que eles continuem no bom caminho, no caminho que nos conduz a Cristo. Amém, igreja? E, falar de paternidade é sempre um assunto desafiador. Por quê? Cada um de nós tem uma experiência diferente de paternidade. Cada um teve um pai diferente, uma criação diferente, E é sempre um desafio porque cada um tem uma experiência diferente. Cada um vai ter lembranças diferentes do seu pai, E algumas boas, outras nem tanto. E às vezes é difícil, falar sobre esse tema. Mas antes da gente entrar, vamos orar? Feche seus olhos comigo, para que nesse momento possamos estar ligados com o Senhor. Pai querido e amado, muito obrigado, meu Deus, por mais um culto, mais, ó Deus, essa oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua Palavra, de aprender a Tua Palavra, Senhor, para que possamos praticar a Tua Palavra e assim engrandecer o Teu santo nome, Pai. Não queremos, Deus, ser aquele que constrói a sua casa na areia, aquele que só escuta a Palavra e não pratica, mas queremos, ó Pai, que a nossa casa seja construída na rocha, pessoas que ouvem e que praticam a Tua Palavra e assim produzem frutos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e engrandecido. Espírito Santo, sê com cada um de nós aqui na igreja, as pessoas que estão em casa também vão ouvir essa mensagem depois. Que o Senhor nos ilumine, Pai, e nos mostre o bom caminho que nos conduz até o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode ser que quando você vê o título dessa mensagem, Pai de Amor, talvez você esteja agradecendo a Deus pelo Pai maravilhoso que você tem, um Pai amoroso, Pai presente. Ou talvez você não consiga nem imaginar essas duas palavras da mesma frase, Pai e Amor. Às vezes, a história com seu pai pode ter sido boa, ou talvez você nem tenha tido uma história, talvez o seu pai teve uma morte precoce, ou talvez ele foi ausente. Uma convivência às vezes difícil, alguns traumas, alguns sentimentos ruins que você talvez experimentou e às vezes são guardados até hoje dentro de você. Mas eu não vim aqui hoje falar do pai terreno. Eu fiz essa pequena introdução porque a maneira como nós nos relacionamos com o pai terreno interfere também com o nosso pai celestial. Mas eu quero que nesse momento você deixe um pouquinho de lado aquilo que você viveu com o seu pai terreno, porque hoje nós vamos falar do Pai Celestial. Aquele Pai que é perfeito e que nos mostra com perfeição o real significado de ser um bom pai. Eu não tenho como mudar o pai que você teve, mas conhecendo o bom Pai, aquele que está nos céus, aquele que nos abençoa, aquele que cuida de nós, a gente pode mudar a maneira como nós vemos e nos relacionamos com o nosso pai terreno. E é por isso que nós vamos falar daquele que é a fonte, o exemplo, o melhor exemplo que nós temos do que é ser um bom pai. Aquele pai que não abandona, que não machuca, aquele pai que é presente, um pai de amor. E por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, lá no capítulo 8, a partir do versículo 35. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35 em diante. Amém? Todos abriram? Amém? Então vamos ler. A minha versão aqui é a NVI. Diz assim, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Esse texto é maravilhoso. Esse texto é um daqueles textos que a gente lê e o nosso coração é cheio de fé, de certeza que o Pai Celestial é um Pai de amor. E a palavra de Deus diz que nada nos separará do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Esse é um daqueles textos que, sabe, arranca sorrisos do nosso rosto, porque nos alimenta a nossa fé, a certeza de que temos um Pai que cuida de nós, de que tem um Pai que nos ama. Mas esse texto também revela outras coisas, outras lições que a gente vai pontuar. E a primeira é sobre algumas circunstâncias da vida. A gente teve aqui, o testemunho do nosso irmão, falando de algumas situações em que ele passou, e que a gente também passa. E esse texto também fala dessas circunstâncias. Lá no versículo 35, começa dizendo, primeiro uma pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação, que a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada, a morte? Será que isso pode nos separar do amor de Deus? Será que essas circunstâncias da vida podem nos separar desse amor? E aqui, trazendo, tribulação significa o quê? Lutas, momentos conturbados. E às vezes a gente passa por momentos de lutas, momentos que são difíceis, momentos que são tenebrosos, momentos em que a gente está assim, como é que eu posso dizer? Parece que a paz vai embora e você fica sem saber o que fazer. Como no meio de uma tempestade, onde a sua visão começa a ficar turva, você não sabe ao certo para onde andar, o que fazer. A gente passa por tribulação. Angústia fala de sofrimento, inquietação emocional. Às vezes tem algo que fica martelando na nossa cabeça, no nosso coração, aquele sentimento que a gente fica angustiado com aquilo. Perseguição, ou seja, inimigos agindo contra você. Às vezes tem situações, tem pessoas que se levantam e começam a nos perseguir de alguma maneira. Seja às vezes dentro da nossa família para nos envergonhar, seja às vezes no nosso trabalho. Às vezes a gente nem entende, mas às vezes tem perseguição de pessoas. Ou porque você dá o seu testemunho, um bom testemunho, e por isso as pessoas vão contra você. Fome fala de escassez, de privação, Aqui a gente, o testemunho do nosso irmão falou também sobre isso, sobre o momento que às vezes passa por dificuldade, por escassez, por privação. Fala de nudez também, ou seja, vergonha, exposição sem consentimento. Perigo, ou seja, situações difíceis onde a nossa vida está ameaçada. Às vezes a gente passa por situações assim. Às vezes a gente está dentro de um ônibus e de repente assaltantes entram naquele ônibus, ou a gente está no meio de, às vezes, um tiroteio ou algo assim. A gente passa por situações de perigo onde a nossa vida fica em perigo. Esse texto que nós lemos também fala sobre espada, ou seja, sobre a violência física, Lembrando aqui no período que o apóstolo Paulo escreveu esse texto, era um período onde tinha um império romano que dominava o povo de Deus e várias nações através da força física, não era uma democracia como temos hoje, mas era um regime autoritário, onde se você não obedecesse aquele regime, a espada vinha, a violência física vinha para reprimir os rebeldes. O texto também fala de morte, ou seja, o fim da nossa vida terrena. Será que essas coisas podem nos separar do amor de Cristo? Será que essas circunstâncias da vida podem nos separar desse amor? O apóstolo Paulo parece fazer um retrato de tudo que ele, os cristãos em Roma e os cristãos daquela época estavam vivendo. Todas aquelas coisas que eles tinham que enfrentar, circunstâncias que não eram fáceis. E às vezes eram várias circunstâncias dessas ao mesmo tempo. Então, às vezes, eles estavam sofrendo violência física, emocional, momentos de luta, momentos de escassez. Uma só dessas coisas já é difícil, imagina várias ao mesmo tempo. Essa era a realidade dos crentes naquela época. E de um jeito diferente, mas não menos doloroso, essa pode ser alguma realidade de alguns irmãos que estão aqui. De algum de nós. Em maior ou menor grau. Será que alguma dessas coisas pode diminuir o amor de Deus por nós? Alguma dessas coisas é capaz de nos separar, de nos distanciar, de nos afastar do amor de Deus? Será que é?
E aí a gente entra no segundo tópico dessa mensagem, que essas circunstâncias da vida, elas existem, elas são reais, mas o poderoso amor de um pai, ele não deixa que nenhuma dessas circunstâncias nos separe do amor de Deus. Lá no versículo 37, depois do apóstolo Paulo citar no versículo 35 e 36, várias circunstâncias da vida, ele responde, será que alguma dessas coisas podem nos separar do amor de Deus? E no versículo 37 ele responde, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. A Bíblia é bem clara. Nesse versículo 37, vemos claramente que Deus não está prometendo a ausência de problemas. Deus não fala, olha, se você crer em mim, você não vai ter mais problema daqui para frente. A Bíblia não fala isso. A promessa aqui é de vitória em todas as circunstâncias, por meio do amor de Deus. Ou seja, nós estamos sujeitos a passar por essas circunstâncias difíceis. As circunstâncias da vida estão para os crentes e para os descrentes. O sol brilha para os ímpios e para os justos. E nós estamos sim sujeitos a passar por essas circunstâncias. A vitória nesse texto aqui, gente, não significa ausência de problema. Vitória aqui significa comunhão com Deus em meio ao dia mau. Essa que é a nossa vitória. Vitória não é, eu não tenho problemas. Não. Vitória é que eu sei que Deus está comigo mesmo no problema. Mesmo quando está chovendo na tempestade, Deus está comigo. Eu tenho a presença de Deus e é essa presença que vai me impulsionar. Que não vai me deixar paralisado, mas vai me fazer ir adiante, andando em fé e não movido pelas circunstâncias da vida. Porque a gente sabe que as circunstâncias existem. As doenças estão aí, uma hora bate na nossa porta. Às vezes a morte, o fim da vida, chega na nossa família. A escassez, os perigos, tudo isso que nós lemos, isso bate na nossa porta. Se a gente não passou, a gente ainda vai passar, mas é questão de tempo. Vitória não é a ausência dessas circunstâncias difíceis, mas é saber que o amor de Deus, pelo amor de Deus, desse Pai amoroso, nós temos acesso à presença de Deus para nos sustentar e nos fazer atravessar essas circunstâncias. Vocês estão me entendendo, igreja? Vitória é desfrutar da presença de Deus. Vitória é ouvir a sua doce voz. Vitória é contemplar a glória de Deus. Vitória é ser tocado por Ele. Vitória é amar a Deus e saber que nada nesse mundo vai mudar esse amor que Ele sente por cada um de nós. Deus permite situações difíceis para que os seus filhos possam crescer em fé. E assim chegar à condição de filhos maduros, filhos responsáveis, filhos de caráter puro e íntegro. Situações boas podem nos ajudar a crescer, e as situações ruins também nos ajudam a crescer. Porque não é a situação em si que faz alguma coisa, seja ela boa ou ruim, mas é o confiar em Deus em meio a qualquer situação. É isso que nos faz crescer em fé. E isso é fé, é confiar em Deus em qualquer circunstância, seja ela boa ou seja ela ruim. Porque Deus usa aquilo de bom que Ele nos fornece, ou aquelas situações difíceis que Ele permite, para nos fazer amadurecer. Se eu for perguntar aqui a cada pai, né, dia dos pais, mães, calma que vai chegar o dia de vocês também, mas agora para os pais. Se eu perguntar aqui a pai, hoje você amadureceu, está criando a sua família, os seus filhos. Quantas situações difíceis vocês tiveram que enfrentar? Quantas, às vezes, situações onde vocês estavam com medo, às vezes em pânico, meu Deus, o que eu faço com esse bebezinho no meu colo? Eu creio que isso é um sentimento que todo pai passa, né? Mas isso não fizeram vocês amadurecer, a crescer, a ter mais responsabilidade? As situações difíceis também moldam o nosso caráter, elas formam quem nós somos, nos dão mais responsabilidade, integridade, um caráter puro. As situações boas também fazem isso, e as más também, as difíceis também. E Deus permite que elas aconteçam
para nos levar a um estágio de maturidade, de entendimento maior, de uma fé mais alicerçada. Isso é fé, é confiar em Deus, tanto na bonança quanto na escassez, tanto no dia bom quanto no dia mau. Isso é fé. E é pela fé que recebemos a salvação em Cristo Jesus, que recebemos a grande vitória de estar ao lado do nosso Senhor, agora e por toda uma eternidade. E aí, continuando nesse texto, nos versículos 38 e 39, o apóstolo Paulo continua: pois estou convencido, estou certo. Isso é o que, gente? É fé, é certeza, é convicção. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a gente entra no terceiro tópico dessa mensagem, que existem as circunstâncias difíceis da vida, existe um amor poderoso de um Pai, e nós temos a certeza de que nada, nem ninguém nos separará do amor de Deus. É essa certeza que nós lemos nesses versículos 38 e 39. E novamente aqui o apóstolo Paulo ele fala diversas palavras. Nem a morte, nem a vida, ou seja, nem nada nessa vida terrena, ou até mesmo o fim dessa vida terrena, isso não pode nos separar do amor de Deus. Nem anjos, nem demônios, ou seja, nem criaturas mais poderosas que nós, podem nos separar do amor de Deus. Nem o presente, nem o futuro. Ou seja, nada relacionado ao tempo, o seu passado, o seu presente, as coisas que vão acontecer, nada disso pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo fala também sobre outros poderes, nem forças da natureza, forças militares, qualquer outro poder que você possa imaginar, isso também não pode te separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem nos mais altos céus ou no mais profundo abismo, isso também não pode te separar do amor de Deus. Nem qualquer outra criação, ou seja, nem qualquer outra coisa que possa vir a existir. Coisas que talvez hoje não existam amanhã, nada que possa vir a existir pode nos separar desse amor, desse Pai amoroso. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Gente, você não pode sair aqui desse culto sem entender que nada pode te separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós realmente temos essa certeza do amor, isso traz segurança, isso traz paz, isso muda as nossas vidas. Quer ver um exemplo? Muito comum, principalmente para a galera jovem aí, que está descobrindo a sua vida amorosa, está gostando de alguém. Às vezes, tem lá, vou usar que tem um menino gostando de uma menina, ele não sabe se fala com ela, se vai cortejar, não sabe direito como chegar e falar que está gostando dela. Mas se esse menino sabe que aquela menina gosta dele, aí ele já fica todo bobo, porque ele já sabe que o amor vai ser correspondido. Então ele imediatamente vai se declarar, porque ele tem segurança, ele sabe que a outra pessoa o ama também. Não é verdade, gente? E é assim no nosso relacionamento com Deus. Ele já nos ama, o amor dele já está provado por nós. Então nós chegamos a Ele, sabendo que nós já somos amados por Ele e de que nada pode nos separar desse amor. Nada, nada. Nada que você veja, que você ache muito grande, nada pode nos separar desse amor. Nada que existe, nada que você tenha feito, nem mesmo o seu pecado pode te separar do amor de Deus, porque o amor dele é incondicional. Não está condicionado a nada, Ele nos ama e ponto final. Nem o nosso pecado pode nos separar desse amor que Ele sente por nós. É verdade, Alan? É, porque toda a raça humana pecou contra o Senhor. Desde lá do Éden, Adão e Eva pecaram contra Deus, mas na sua infinita bondade e amor por nós, como nós sabemos,
Ele amou tanto o ser humano que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para saldar a nossa dívida, para que pecadores possam ser redimidos novamente. Nem o nosso pecado nos afasta do amor de Deus. Mas tem uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, que é o tópico número 4. O amor de Deus, ele é perfeito em justiça. Você pode estar se perguntando, por que existem pessoas que parecem não desfrutar do Pai de amor? Ou pior, parecem que existem pessoas que não estão nem aí para Deus. E isso realmente é verdade. Porque existe uma diferença entre o amor de Deus e a presença de Deus. Deus ama a todos, mas nem todos vão desfrutar da presença de Deus. Apesar de Deus amar a todos, algumas pessoas acham que não precisam dele e vão rejeitar esse amor que ele oferece gratuitamente. E como consequência disso, vão experimentar a ausência de Deus por toda uma eternidade. Deus é um Pai amoroso e justo, Ele age com amor e justiça. Nada pode nos separar de Deus, porém o pecado nos afasta da presença de Deus. Eu já mencionei o Éden, um local onde ali Adão e Eva desfrutavam da presença de Deus, uma presença pessoal. A Bíblia nos conta que Deus ia presencialmente àquele jardim. Só que quando o pecado entrou na humanidade, eles foram expulsos do jardim, eles foram expulsos desse lugar da presença, porque é isso que o pecado faz, ele nos afasta da presença de Deus, não do amor, porque Deus continua amando o homem, mas quando nós pecamos, nós somos afastados da presença de Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo, e Ele não compactua com o pecado. Onde a luz chega, as trevas vão embora. Por isso que Deus e pecado, eles não habitam o mesmo lugar. E quando nós pecamos, quando nós escolhemos uma vida de pecado, nós estamos escolhendo uma vida longe da presença de Deus. O pecado não diminui o amor de Deus por nós. O pecado nos afasta da sua presença. Porém, o amor de Deus é tão poderoso que através do sacrifício de Jesus, os nossos pecados são perdoados. A nossa vida é redimida. A nossa comunhão com Deus é restaurada. Pela fé em Jesus, podemos então desfrutar da presença de Deus. Vocês estão entendendo, igreja? O amor de Deus é tão forte, é tão poderoso, que através do sacrifício de Cristo, aquela comunhão que o homem tinha lá no jardim, ela é restaurada. Porque os nossos pecados são perdoados e apagados. A nossa vida é redimida. As nossas vestes são trocadas. Nosso coração é purificado. E Deus nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova vida em Cristo Jesus. E por isso podemos novamente desfrutar da presença dEle. O que nós precisamos fazer então? Só aceitar esse amor e crer que Deus é único e suficiente Salvador das nossas vidas, enquanto há oportunidade. Porque se eu não aceitar, vai chegar um dia em que essa oportunidade vai cessar e chegará o juízo que condenará com justiça os filhos rebeldes para o inferno, onde não haverá misericórdia ou novas chances. E o pior, não haverá mais presença de Deus. A Bíblia nos conta que aqueles que serão jogados no inferno, eles vão desejar estar na presença de Deus, porém eles não mais a terão, porque a sentença já vai ter sido dada. Nós estamos no tempo da oportunidade, onde Deus pacientemente continua com seus braços estendidos de amor, oferecendo a cada um de nós uma nova chance, uma nova vida, oferecendo a cada um de nós a comunhão com Ele. Mas vai chegar um dia em que nós não teremos mais essa chance, onde esse período de oportunidade vai cessar. E esse é o dia do juízo que virá. E depois desse dia, só há dois destinos. Ou a eternidade na presença com o Senhor, na presença plena, tal como lá no jardim. Ou viveremos, nós não, mas aqueles que viverem na desobediência,
Aqueles que continuarão uma vida de pecado, não se importando com Deus, esses serão condenados ao inferno, onde o pior de tudo é que não haverá a presença de Deus lá. Não haverá a presença de Deus. Aqui, gente, aqueles que vivem, aqueles que são descrentes, aqueles que não reconhecem o nosso Deus como único e suficiente Salvador, eles aqui também são agraciados por Deus. Eles prosperam nos comércios, na sua vida financeira, eles têm uma família, eles experimentam o amor em certa medida. Mas vai chegar um momento em que, quando essa vida aqui terminar, seja quando a morte chegar ou quando Jesus voltar, que isso não mais existirá. Só haverá dor e sofrimento, porque Deus não estará mais presente. Porque a maneira como nós vivemos aqui vai revelar o nosso destino. Esse alerta é vital para que possamos entender que a nossa vida aqui vai influenciar a nossa vida depois que essa vida terrena passar. Então precisamos estar alerta, porque uma hora o juízo vai chegar, uma hora a oportunidade vai cessar, uma hora o tempo para o arrependimento vai acabar. Mas é por isso que estamos aqui, pregando a palavra, para que corações possam se arrepender, para que pessoas possam entender que o único caminho é Jesus Cristo, é o sacrifício feito por Ele na cruz. Assim como os meninos falaram ontem, eu me rendo. É isso que nós precisamos dizer ao Senhor todos os dias. Senhor, eu me rendo a Ti, eu me submeto a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados, perdoa o meu coração, eu quero desfrutar da Tua presença eternamente. Aquilo que aqui experimentamos como gotas, lá será um oceano, lá será infinito, indescritível, muito mais impressionante ou melhor daquilo que podemos pensar ou imaginar, vai ser muito além daquilo que a gente espera. Mas só aqueles que perseverarem até o fim, vivendo, gratos a Deus, reconhecendo que Ele é um Pai amoroso e vivendo uma vida rendida aos pés desse Pai. Amém, igreja? Caminhando aqui para a nossa conclusão. O nosso Deus é um Pai de amor e esse amor está provado em Cristo Jesus. Como João 3,16, é um texto muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Ele amou, porque Ele é amor. Amar faz parte da essência de Deus. E Ele coloca isso à nossa disposição. Ele nos oferece. Ele nos dá essa chance, Ele nos dá esse privilégio de desfrutar desse amor em toda a sua plenitude. Se rejeitarmos esse amor, vivendo na prática do pecado, sem nos arrepender das ofensas contra Deus, seremos banidos para sempre da presença dEle. Mas se aceitarmos esse amor, correspondendo com uma entrega sincera, buscando a presença de Deus, dando frutos de arrependimento, tendo fé no sacrifício de Jesus, seremos salvos e redimidos pela graça, aceitos por adoção no reino de Deus, desfrutando da maravilhosa presença do Pai de amor. Seremos sustentados por eles aqui nessa vida, nos dias bons e nos dias ruins, na certeza desse infinito amor divino, até a nossa grande e triunfal vitória, que é a nossa plena comunhão com Deus, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Essa que é a nossa vitória. Nenhuma das vitórias que a gente pode experimentar aqui nesse mundo se comparam com a vitória, com o triunfo final, que é estar na presença de Deus eternamente. Aqui nós experimentamos, conforme eu já falei, como gotas, mas lá vamos experimentar a presença de Deus em toda a sua plenitude, em tudo aquilo que Ele tem para oferecer a nós. Eu queria convidar você a ficar de pé.
nesse momento. Nós vamos cantar essa canção que fala sobre esse Pai, que fala desse desejo, dessa necessidade que temos de estar na presença dEle, de ter comunhão com Ele, porque essa é a nossa vitória, irmão. Essa é a nossa vitória, irmão. Vencer uma doença é maravilhoso, mas ter comunhão com Deus, isso é mais importante. Vencer as lutas, as tribulações que temos aqui nessa vida é bom, mas não se comparam com a presença, com desfrutar da presença desse Pai, de estar na casa desse Pai, de sentar à mesa com esse Pai, de ter relacionamento com esse Pai. Como o próprio apóstolo Paulo diz, essas circunstâncias são leves e momentâneas, essas lutas que a gente passa aqui, tudo isso vai acabar. Tem um início, tem um meio e tem um final. Mas nós buscamos aquilo que é eterno, aquilo que dura para sempre, que é comunhão com Deus. E precisamos buscar. Vamos cantar esse louvor.